Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula de estatística. Nesta aula, vamos falar sobre curva característica de operação e poder de um teste, como eles estão relacionados entre si, né? E falaremos também mais adiante sobre como estimar o tamanho de uma amostra. Bom, começaremos falando sobre os testes de hipóteses que já vimos anteriormente, né? Os testes de hipóteses, a gente fixava um valor alfa na história, né? A gente fixava um alfa, que era a probabilidade do erro, não é? Do erro do tipo 1. Que erro era este? Era um erro em que você tinha o seu parâmetro, né? Ou sua amostra que representa o parâmetro, a estatística que representa o parâmetro na, na região crítica, né? Na região de não aceitação. Bom, mas e aí? O que acontece com isso? Se está na região de não aceitação, então você é levado a não aceitar a hipótese nula. Né? Se você não aceita a hipótese nula, né, você pode estar cometendo um erro se ela for verdadeira. Né? Que erro é esse? É o erro do tipo alfa. Né? Se não aceitar uma hipótese verdadeira. Agora a gente vai falar sobre o erro do tipo 2, né, que é representado por beta. Quem é esse erro? É o erro em que você tem que o seu valor da estatística, né, baseada na amostra, não está na região crítica. Então você aceita a hipótese H0. Só que na verdade ela não é a verdadeira. A verdadeira é uma hipótese alternativa. Né? Então erro 2, né, é o erro beta no caso. Né? Esse é o chamado erro tipo 2. Bom, vamos falar agora sobre curvas características de operação. Na curva característica de operação, você coloca no eixo horizontal os valores para a média, né, diferentes valores, e no eixo vertical você coloca os valores de beta relacionados, né, a probabilidade de errar, fazer um erro do tipo 2. Mas no exemplo 59, a hipótese nula dizia que o erro que a média era 20, né? Então 21, 22 e outros valores que a gente colocava eram as hipóteses alternativas. Né? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Nesta situação, a gente está com a hipótese nula dizendo que a média, né, de custo de manutenção é 200 e a hipótese alternativa diz que não é. Né? Veja só, a sua variável aleatória custo, ela tem média mi e desvio padrão 20, certo? Esse daqui vamos chamar de desvio padrão. Desvio padrão. Bom, então, pelo teorema central do limite, ele nos diz o que? Como a amostra é relativamente grande, já tem 25 elementos, né? Ou seja, n é igual a 25, né? E alfa é 0,05, né? A gente pode utilizar, né, o que a distribuição amostral da média, né, a variável média, ela é aproximadamente normal, né, com média mi, né, a mesma média da variável, e desvio padrão vai ser o desvio padrão da população, no caso 20, dividido por raiz de n, né, raiz de 25. Raiz de 25, que é a mesma coisa que n
Mi 4, né? 4. E esse 4 aqui é desvio padrão amostral, né? Desvio padrão amostral. Então vamos tentar achar a curva característica de operação, né, deste teste. Para a gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração que o nosso alfa é 5%. Então, ele vai servir para a gente construir a região crítica, né? A região crítica é o quê? Veja, a gente está preocupado se a média for maior do que 200. Então, é um teste unilateral A. Bom, então a gente sabe que é um teste unilateral à direita. Então a gente tem a região aqui do alfa, né? Alfa 5%. Esse aqui vai ser o limite crítico, né? A média crítica. Bom, e aqui é o 200, né? A gente sabe que para 5%, na normal padrão, não é? Que é centrada no zero e tem a mesma área alfa, o Z é 1,645, né? Então, se você colocar lá na fórmula de Z sendo x barra menos a média por 4, a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com isso igual a 1,645, né, ou 65, né, vamos aproximar aqui. Então aí a gente vai ter o quê? X barra ser 4 vezes 1,65, né, mais a média da hipótese nula, né, que é 200. Então 4 vezes 1,65 mais 200. E isso dá em torno de 206,6. Então esse é o limite crítico, certo? Esse é o limite crítico. Se este é o limite crítico, né, 206,6, a gente acha a região crítica, né? Quem vai ser a região crítica? Região crítica serão todos os valores reais, né, os números reais, tais que estes são maiores, não é, do que 206,6. Então esta é a região crítica. E qual é a regra de decisão, né? Qual a regra de decisão aqui, nesse caso? A regra de decisão vai ser regra de decisão é que se a média, não é, ela pertence à região crítica, né, que é formada pelos valores maiores do que 206,6, então o custo de manutenção é superior
a 200. Caso contrário, não é. Caso contrário, não é. Aí a gente está aqui centrado no 200. E aqui você tem um limite crítico no 206,6. Com essa área aqui sendo alfa igual a 5%. Né? Igual a 5%. Bom, a gente pode pensar um pouco mais agora. E se a média não fosse 200? Né? Se a gente supor que H0 é falsa. Por exemplo, por exemplo, se a verdadeira média for 204, se a verdadeira média for 204, então a média amostral é uma variável normal. Com média 204 e desvio padrão 4. Né? Este é o desvio padrão. Bom, mas nessa situação, o que a gente tem? Se a gente sabe que a média não é 200, então a gente pode cometer justamente o erro do tipo 2. Qual é o erro do tipo 2? A gente aceitar a hipótese nula sem ela ser verdade. Que é justamente o beta, né? A probabilidade da média pertencer à região de aceitação, mas a média é 204. Né? Quanto é que é isso? Bom, esse valor vai ser 74,21%. Por quê? Porque o Z, nesse caso, ele é quem? É o limite crítico, o Z crítico, é o limite crítico menos a média, dividido por 4. Não é isso? Bom, o limite crítico a gente achou o valor dele, que não vai mudar se a média é 200 ou 204. Né? O limite crítico aqui no caso é 206. E a verdadeira média que a gente está supondo é 204. Né? Então, 204 sobre 4. Então, a gente está com a situação em que tem uma curva aqui no 200 e tem uma curva no 204. Né? A gente tem a situação aqui. E o limite crítico é no 206,6. Né? O limite crítico, então, seria toda essa região aqui sob a curva centrada no 204. Aqui dessa parte, né, desta reta para a esquerda. Então, claro, nesse caso, que a gente vai ter 0,65, cujo beta para esse valor é 74,21%. Esse é o valor do beta. Então aí a gente tem duas curvas, uma centrada no 200, outra no 204. E aí a gente tem a região relacionada a beta. Né? Esse beta ele pode aceitar diversos valores, na verdade. Né? Se beta for... se a média, na verdade, for 208,
o beta vai ser 36,31%. Então, a gente tem uma curva característica nesse caso, uma CCO. Aqui valores de beta, aqui valores da média. Aqui o inicial seria 200. Para este, o beta é 0,95. Verifique o porquê. Para 204, o beta é 0,7421. E para 208, o beta é 3631. Então a gente vai ter uma curva mais ou menos assim, né? Uma curva com este comportamento. Essa é a CCO. Agora a gente vai falar de uma nova variável, né? A variável distância padronizada. Que ela é o quê? Ela é uma medida, né, entre o verdadeiro valor do parâmetro, no caso da média, e o valor que está na hipótese nula. Veja que aqui ela está de um jeito que sempre vai ser positiva, né? Se mi0 é maior do que mi, então isso aqui é positivo. Esse aqui é o teste unilateral, já que mi é maior do que mi0, né? Então você está no teste unilateral à direita. Se mi é menor do que mi0, né? Então é um teste unilateral à esquerda. E se é diferente, ele é um teste bilateral. É isso que a gente tem. Bom, a gente quer saber, na verdade, o quanto, né, o valor real do parâmetro pode, né, se afastar, pode estar distante do mi0 e que eles não sejam confundidos, né? Então, no intuito de deixar aqueles gráficos mais gerais, a gente vai pegar a CCO e vai substituir beta por LD. Então, beta é LD, que está. Isso para a gente poder utilizar em outros casos particulares, né? Não só no caso para mi0 e desvio padrão fixado, né? Porque D está padronizado, né? Uma distância não vai depender, vai servir somente para um valor de mi0, nem só para um valor de desvio padrão. Então a gente vai considerar a variação ainda de beta, né? Que ela, claro, depende do tamanho da amostra que a gente está considerando, né? Quanto maior a amostra, menor o valor de beta. Menor é a chance de você errar. E sim, né? Amostras maiores levam resultados melhores. Bom, aqui a gente tem uma CCO, um teste unilateral da média. Esse caso aqui é o alfa igual a 5%. Então veja que para n igual a 50 ela tende a zero mais rápido, né? Do que para n igual a 20, n igual a 30, n igual a 10, n igual a 5 e n igual a 3. Esse caso aqui é quando o alfa é 1%. O desvio padrão é conhecido. Esse daqui ainda é para um desvio padrão conhecido, só que é um teste bilateral. Saindo justamente aqui de um valor e decaindo, né? Decai mais rápido do que no caso unilateral. Este é para alfa igual a 1%. E temos o caso em que o desvio padrão é desconhecido. Neste caso, a gente substitui o Z, né, pelo T, da distribuição T de student. E aí a gente vai ter esses tipos de
curvas características, né, de operação. Para alfa 1%, teste unilateral. Para alfa 5%, teste bilateral da média. E para alfa 1%, teste bilateral da média com desvio padrão desconhecido. Bom, a gente quer saber, né, até onde, né, você pode tolerar a diferença entre o valor real do parâmetro, né, e o valor que é colocado na hipótese nula. Então, até onde eles podem ser diferentes. E eu não posso considerar que o valor que está na hipótese nula, na verdade, não esteja na vizinhança do valor real, né? Então, a gente vai chamar de milinha esse ponto, né, que é a distância mínima, né? Distância mínima possível, aí, distância de limite. O ponto limite. E o D vai ser vai ser a distância limite. Eles vão servir, né, para caracterizar o ponto no gráfico das curvas características de operação. Bom, essas curvas elas correspondem aos testes mais poderosos, né? As que têm maior inclinação, ou seja, aquelas que tendem a zero mais rápido. Outras curvas também que podem ser utilizadas são as curvas de poder de teste, né? Veja como LD tende a zero quando o D cresce. Então, em vez da a curva de característica de operação, ela tende a zero, então a curva de poder de teste ela tende a 1, né? Então ela sobe e a CCO desce, né? Tende a zero em função de D, né? Dessa distância padronizada. Vamos para um exemplo, né? Exemplo 67. A gente tem aqui uma situação em que a carga média de ruptura especificada para certos parafusos é de 50 kg, com desvio padrão de 4 kg. Você está preocupado, né? Se em um lote, né, você tem exatamente isso ou não, ou o lote é insatisfatório. E você limita a probabilidade de concluir que ele é insatisfatório a 5%. Se você concluir que ele é insatisfatório, então o que é que você está fazendo? Você está dizendo que a média não é 50. Né? Então você está dizendo que é insatisfatório se a média for menor do que 50. Né? É um teste unilateral à esquerda. Então esse alfa é justamente o 5%, que é a probabilidade de você rejeitar a hipótese H0. Né? A outra condição é, se o lote tiver uma resistência média, ligeiramente menor do que 50 kg, tal fato não causa preocupação. Né? Se a resistência média for inferior a 48 kg, aí sim, né? Aí causa preocupação. Então ele é identificado com 90% ou mais de probabilidade. Se ele é identificado com 90% ou mais de probabilidade, você está identificando justamente onde H0 não acontece. Então você não vai aceitar a hipótese nula. Então é o complementar da probabilidade de aceitar a hipótese nula, né? E cometer um erro do tipo 2. Portanto, o beta vai ser 1 menos esses 90%, né? Que é 10%, né? 0,1. O beta é 10%. Então vamos determinar o tamanho da amostra. Né? Para o tamanho da amostra, a gente vai recorrer à curva característica de operação. A gente sabe que é um teste unilateral à esquerda. Né? Então vamos lá, nos testes. Se a gente olhar aqui para esse primeiro, alfa igual a 5%, é as condições do nosso exemplo. E aí a gente tem que achar o N. Veja, mas aqui a gente tem que achar o D.
primeiro, né? Então, quem é o D? No nosso exemplo, o D', no caso, né? Ele vai ser quem? Ele vai ser 50, não é isso? Ou melhor, vai ser exatamente, né? O 50 menos o 48, que é o limite, né? O limite. Justamente quem? Mi0, aqui é o milinha, e o desvio padrão, né? O desvio padrão a gente sabe que é 4, então vai ficar quem? 50 menos 48 sobre 4, que é 0,5. Então, D' é 0,5. É a distância limite aí. Se esta é a distância limite, veja só, é justamente os valores de D aqui que estão no eixo das abscissas. Então, veja só, para 0,5, está aqui justamente nesse ponto, entre o 0 e 1, o LD ele vai estar aqui, né? Ó, ele vai estar mais ou menos aqui, nesse meio, entre N50 e N igual a 20. Né? Se a gente for fazer uma média de 50 com 20, a gente obtém 35. Né? Então, uma amostra satisfatória para fazer esse teste seria de 35 elementos. Então, essa seria a amostra interessante. Então, para este exemplo, né, N seria aproximadamente 35, né, na curva característica de operação. Então, N é aproximadamente 35. E aí, a gente pode ir atrás agora de quem? Do limite crítico. Então, veja só, limite crítico. Limite crítico seria da fórmula do Z, né? É o X crítico menos a média pelo desvio padrão. Né? Desvio padrão aí. Nesse caso vai ser quem? 4 por raiz de 35, né? 4 por raiz de 35. Só que o Z é quanto? O Z para alfa igual a 5% é justamente 1,65. Então a gente vai ter o quê? 1,65 é o X crítico menos a média que a gente está supondo na hipótese nula, 50 por 4 sobre raiz de 35. E aí a gente vai achar que o X crítico é 48,89 quilos. Então esse seria o limite crítico da situação. 48,89 quilos. Bom, então desta maneira a gente consegue, né, a gente determina quem é o limite crítico para este exemplo. Nós ficamos por aqui e até a próxima.